Boa noite. Espero que todos estejam bem, com saúde e aproveitando esse tempo para aprender em casa, para ver coisas novas, se cuidar. Tem muita coisa legal também acontecendo no Instagram, no YouTube, né? E vários temas que eu acho que é muito legal a gente discutir. Até a gente aqui no Instagram do sindicato, a gente vai discutir algumas coisas um pouco diferentes, né? Comunicação, inteligência emocional, porque é muito legal. Eu acho que, então, para a gente começar, eu sou a Sandra Helena Pedroso, estou vice-presidente do Sindiconte Rio, que é o Sindicato dos Contabilistas do município do Rio de Janeiro. E temos muito prazer em receber hoje aqui a Leiliane Ramos, que vamos conversar sobre créditos tributários. Temos várias coisas para a gente saber. Para quem não sabe, o sindicato tem 103 anos. Foi fundado em 1916 por um grupo de pessoas visionárias, de profissionais da contabilidade, que queriam que pudéssemos contribuir com a sociedade. E assim foi feito. E o sindicato está lá, nós somos um sindicato de profissionais liberais. As pessoas às vezes confundem com os empregados, não é o nosso caso. Ele pode ser empregado num escritório de contabilidade, porém ele é um profissional liberal, como diz a legislação. A gente inclusive está fazendo a discussão da CCT, né, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, e aí eu acho bem legal a gente... para ela, né? E o sindicato está ali no centrinho do Rio, ali no Saara. Oi, Leiliane. Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui. Aí estou contando para as pessoas, falando um pouquinho do sindicato. E a gente está num prédio histórico ali no Saara, que convido a todos, assim, que essa pandemia acabar, as coisas se normalizarem, que vão lá conhecer, porque é muito bonito o prédio e funciona também, onde funciona também a Universidade Mackenzie, né? Que a gente, eles estão lá já, antigamente era Moraes Júnior e hoje o Mackenzie Rio. E é muito interessante a gente ter um sindicato de profissionais liberais, né? Você é advogado, não é isso? Sim, e diferente, né? Que também é uma profissional liberal, né? Apesar de também ter uma empresa de consultoria ou estar dentro de um escritório de advocacia, somos todos profissionais liberais. E as pessoas fazem muita confusão que sindicato, geralmente, ou você tem o sindicato patronal ou o sindicato dos empregados. No caso de nós, profissionais liberais, isso não é assim, né? Funciona um pouco diferente. Funciona. Então, as pessoas se confundem mesmo, né? E essa gestão que está aí do sindicato, a gente tem a gestão de 2018 e 2022. E quando a gente foi para o sindicato, foi com a proposta de fazer um sindicato um pouco diferente, e principalmente construindo parcerias fortes, porque a gente entende que se a gente dá a possibilidade para o profissional escutar outras coisas, conhecer outros lados, outros assuntos, ele se faz um profissional mais forte. E não é só na vida, não dá mais para a gente só querer aprender a parte técnica, né? Você tem a parte emocional que você tem que lidar bem, principalmente nessa época de pandemia, a gente tem que lidar muito bem com isso, né? Que está muito difícil o dia a dia, né? Você está trabalhando em casa e você tem seu filho, o cachorro, o gato, o marido, o vizinho, a festa, né, do vizinho, a obra emergencial. Verdade. Então, saber lidar com isso é muito difícil. As crianças, eu acho que estão sofrendo muito
porque elas não entendem por que elas estão em casa e elas têm que estudar, e os pais trabalhando para caramba, então isso é muito difícil, e a gente até está trazendo algumas coisas para o sindicato para falar sobre isso. E aí, Leiliane, queria muito te agradecer por aceitar o nosso convite para discutir sobre isso, porque essa recuperação de créditos tributários achei muito interessante, né? Para quem não conhece, a Leiliane é advogada, especialista em recuperação tributária. Ela tem uma consultoria só especializada nisso. Ela tem uma parceira que a gente vai conversar daqui a 15 dias, que a gente vai conversar sobre recuperação previdenciária, né? E aí, queria muito que a gente começasse essa conversa de hoje, quando a gente começou a conversar sobre isso, eu falei, gente, como assim recuperação tributária? Mas por quê? Porque eu paguei a mais, eu paguei errado? Conta pra gente, Liliane. Obrigada. Vai ser uma noite ótima. Imagina. Só tenho a agradecer. O sindicato sempre me recebeu de portas abertas. Na área tributária, a minha atuação ela depende muito do trabalho dos contadores. Então, eu já estive em alguns eventos do sindicato, já assisti algumas palestras, sempre fui muito bem recebida lá na sede de vocês. Realmente é um prédio lindo, aquele piso de taco do salão antes do auditório. Eu fico maravilhada. Também. Acho bem bonito e é um espaço muito legal. Sempre fui muito bem recebida. E a partir dali, dessas visitas e dessa interação, que eu comecei os projetos voltados para os contadores. Porque a área tributária, muitos colegas advogados não conseguem ter essa visão, não conseguem enxergar que o nosso trabalho depende muito, muito da atuação contábil. Porque às vezes a gente idealiza uma tese que ela é linda, mas ela não tem eficácia, ela não tem eficiência, porque na prática não dá para aplicar. Então, toda vez que eu procuro pensar, que eu pesquiso sobre uma tese nova, ou que eu pesquiso sobre alguma possibilidade de recuperação diferente do que está no mercado, eu converso com um contador, eu procuro saber qual é a obrigação acessória que está vinculada àquela ideia que eu tive, porque não adianta eu chegar com a teoria, eu recorrer ao judiciário para que ele reconheça o meu direito, e na hora eu não consigo efetivar esse direito, eu não consigo colocá-lo em prática. Então, às vezes, a gente tem recuperações que são frustradas por causa disso, porque a outra parte não foi ouvida. Então, é muito importante essa interação, é muito importante essa parceria. Mas me diz conta pra gente uma coisa. Por que essas recuperações acontecem? Por equívocos no cálculo ou as mudanças de legislação? Podem acontecer pelos dois motivos. Tanto por equívoco nos cálculos, é mais difícil uma recuperação por equívoco no cálculo, mas ela acontece, ela é possível. Mas a maioria, ela vem de mudanças na legislação. E mais do que isso, mais do que mudanças na legislação, são as pequenas brechas que a gente encontra na legislação que levam aos questionamentos. Esses questionamentos chegam ao judiciário e aí no judiciário viram uma tese. Vou te dar um exemplo. Exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Ia perguntar isso, que eu vi isso hoje, eu falei, gente! É porque já vi que vai dar um monte de processo. Esse é o da moda. O que aconteceu, né? Bom, se o ICMS é um imposto indireto, ele pode compor preço. Se ele já compõe preço, e PIS e COFINS são contribuições sobre faturamento, significa que eu estou pagando duas vezes. Então, recorreu-se ao judiciário para que fosse reconhecido que o ICMS não fizesse parte da base de cálculo de PIS e COFINS. Então, foi a partir desse pequeno pensamento, né, desse questionamento,
em cima da legislação que determina a legislação do ICMS é uma legislação estadual, a de PIS e COFINS é uma legislação federal. Uhum. Então, o que aconteceu? Quando você junta essas duas, deu uma incoerência aí. E em cima dessa incoerência, questionou-se ao judiciário. E o que o judiciário fez? O judiciário reconheceu, né? Foi até o voto da ministra Carmen Lúcia, no ano passado, que veio a decisão final. Olha, realmente o ICMS não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS. E aí os advogados ficaram todos em polvorosa, ficou todo mundo muito feliz. Beleza, mas como é que a gente coloca isso em prática? Aí veio o problema. E aí vem o profissional da contabilidade. Aí veio o profissional da contabilidade. E aí ele precisa ser uma coisa que, agora falando de coisa, e ele precisa ser perito ou ele pode ser só um profissional que entenda de... Um profissional que entenda de obrigação acessória. Um profissional que... Por quê? Qual foi o problema? Como é que a gente vai informar isso na EFD Contribuições? É mesmo? E aí os tributaristas começaram. Aí já não é a minha praia. Então, a gente chegou num segundo problema, num segundo questionamento. Qual foi esse segundo questionamento? Eu excluo o valor da nota ou eu excluo o valor de saída? E aí a questão que estava decidida lá voltou para o judiciário. Por quê? Quando essa tese foi desenvolvida, ninguém sentou com o contador e perguntou: se isso acontecer, como é que vai ficar na prática? Então o Jaque até falando aqui, e é mesmo, Jaque, o problema da legislação no Brasil, principalmente a tributária, que é feito pelos deputados, e não por quem entende, né? Por nós contadores. Por isso que eu sempre defendi a tese que temos que ter a categoria, fazer força para que tenhamos no Congresso Nacional tanto deputados federais quanto senadores que sejam profissionais da contabilidade. Somente assim a gente vai poder influenciar nessas legislações. E a gente está falando aí que está rolando aí nos bastidores uma reforma tributária, né? Exatamente. Eu fico meio duvidando do que estão escrevendo lá, né? Agora, essa questão do tributo, então hoje o que está na moda é essa parte do ICMS. Do ICMS. Mas quais são os outros casos também que são modinhas? Olha, os previdenciários, por que eles viraram a menina dos olhos, vamos dizer assim? Porque são os mais simples de você quantificar. E as decisões judiciais, elas são mais antigas. Então, hoje, as discussões, elas são menores. Algumas empresas até conseguem fazer esse aproveitamento sem precisar entrar com nenhuma medida judicial, né? Então, os previdenciários, eles também são créditos que vêm sendo aproveitados com grande frequência. E uma coisa bastante interessante, depois do advento do e-social, né, porque o crédito previdenciário ele é aproveitado desde lá de trás, na época da GPS, você tomava o crédito lá preenchendo o campo 6. Hoje, como a gente tem o e-social, é a Receita Federal que administra, né, esses tributos, essas contribuições previdenciárias. Hoje a gente tem o fenômeno da compensação cruzada. Então, se eu tenho um crédito previdenciário apurado, eu posso compensar lá com o meu imposto de renda a pagar, com o meu PIS e COFINS a pagar, porque são todos administrados pela Receita Federal. Então, também virou a menina dos olhos, porque é muito fácil de você apurar, é mais simples, né? As discussões são menores, e você pode aproveitar com uma gama de outros tributos que não apenas aquele que você está se propondo a recuperar. Então, é uma possibilidade bem viável para muitas empresas. E isso me lembrou, agora você falando, eu lembro que acho que há cerca de 1 ano atrás, ou 2 anos, teve uma recuperação dessa de créditos até das contas de luz.
Sim. Que houve, né? Houve uma devolução. Uhum. Foi um pouco também por isso, né? Foi. Na verdade, foram decisões judiciais voltadas para a exclusão do ICMS sobre as tarifas de transmissão. É o famoso TUST e TUSD, que são as tarifas de transmissão e distribuição de energia elétrica. E aí porque ela estava duplicada, né? Exatamente. E questionou-se, junto com essa duplicação dessas tarifas, a gente teve a incidência do ICMS. A duplicação ela foi resolvida e aí esse crédito voltou na conta de energia. Agora, a questão do ICMS, a discussão ainda continua. A gente ainda está... O recurso subiu, né? Está nos tribunais superiores e está parado ali esperando. E tem uma outra recuperação que essa também vai virar modinha. Nas demissões, a gente tinha, até o iniciozinho desse ano, a gente tinha aquele adicional de 10% sobre a multa do FGTS, né? Isso foi revogado. O que acontece? Essa é uma contribuição que a Constituição tratou, né, como uma contribuição emergencial. Ela foi criada para suprir o déficit nas contas do FGTS por causa das indenizações do Plano Collor, lá de trás, e que foram pagas recentemente. Então, beleza, a contribuição foi criada, ela cumpriu a sua função social, só que quando ela foi criada, ela não tinha, na MP que criou, não tinha previsão do término. Então, o que aconteceu? A MP foi convertida em lei e continuou. Ela cumpriu a sua função social, né? Restabeleceu os saldos da conta de FGTS e, ao invés de ser revogada, não, ela continuou. Então, o que as empresas... Quando lá em 2012 a Caixa Econômica anunciou que o déficit tinha sido sanado, as empresas começaram a fazer o quê? Opa, eu não quero mais pagar. Se ela foi criada com um objetivo e hoje não existe mais, então ela deveria ter se encerrado. E aí continuou. Em janeiro desse ano ela caiu. E aí os recursos agora estão no STF, aguardando o julgamento para a gente poder definir se o valor de 2012 para cá, se ele pode ser recuperado. Então essa também é uma tese que está dando pano para manga. E essa coisa é muito interessante, né? A gente teve lá nos anos 80, a gente pagava como é que é? Tudo que a gente comprava, a gente pagava lá um imposto, não sei das contas. Tinha o imposto do combustível, quando você comprava carro. Aí falaram que iam devolver o dinheiro, até hoje. Aí tem essa questão do fundo de garantia, desses 10%. E o que me chama muita atenção nessa coisa do fundo de garantia é que há cerca de um ano e pouco atrás, 2 anos já, né, no governo Temer, saiu distribuindo os dinheiros que estavam no fundo de garantia depositado. Isso foi um pouco por causa dessa desordem e dessa falta de controle ou cálculo a mais? Não. Esse não foi. Essa distribuição do governo Temer, né, as contas, o resgate das contas inativas não foi por conta disso, não. Na verdade, essa contribuição adicional que foi paga, ela supriu os saldos que estavam defasados nas contas de FGTS, porque o dinheiro foi usado para pagar as indenizações dos planos Collor e do Plano Verão. Então, o saldo estava muito abaixo. Na verdade, o saque das contas inativas foi até um reflexo disso, porque se os saldos já estavam restabelecidos e a economia estava precisando de injeção de capital, então, justo que isso fosse recolhido. Foi um reflexo, mas não foi a causa, né, da contribuição adicional, não. Agora, inclusive, está sendo falado, né, a questão do PIS, né, que vai ser... Você pode resgatar, né? E resgatar quem ainda não resgatou. Então, é muito confuso. Porque, na verdade, né, Leiliane, eu sempre gostei muito do tributário, mas o que sempre me impressiona
é essa confusão da legislação, né? Principalmente nessa época do Collor aí, que, nossa, tinha um negócio atrás do outro. Bem que ele outro dia, eu fiquei bem satisfeita que ele pediu desculpa, mas aí eu respondi para ele, agora não adianta mais. Pedir desculpa esse tempo todo não dá, porque a gente não vai recuperar mais nada, né? Perdemos o nosso dinheirinho lá e ninguém vai devolver. E essa questão tributária, que eu acho que foi muito confusa. Lembro que nessa época do Collor, tinha acabado de me formar, trabalhava numa indústria, toda hora tinha um negócio, não, calcula desse jeito, calcula desse jeito. E assim, você acha que essa parte dessa mudança da legislação recente melhorou para a gente não ficar fazendo tanto essa questão da recuperação tributária? Ou isso é, como disse o Jacques, um erro do legislador o tempo inteiro? Olha, a nossa legislação, ela é muito ampla, né? E tudo o que é muito regulamentado gera muita brecha para questionamentos. Então, eu acho que isso não vai acabar. As possibilidades de recuperação tributárias aqui, considerando o cenário brasileiro, que a gente tem a estrutura tributária, isso não vai acabar. A gente sempre vai ter algo o que questionar, porque a nossa burocracia, ela é muito grande. E tudo que é muito burocrático, tudo que tem muitos caminhos a percorrer, a chance de você encontrar uma falha nesse percurso, ela é muito grande. Então, eu acho que isso sempre vai acontecer. A gente sempre vai ter possibilidades de fazer recuperação e acredito que ela vai acontecer, na maioria das vezes, como ela já vem acontecendo, por meio do judiciário. Porque hoje, se você identifica que você fez um pagamento a maior, né? Você fez um cálculo errado, calculou seu imposto a pagar com um erro para mais. Então, hoje você tem o PERDECOMP, né, que é uma medida para você fazer a compensação ou pedir a restituição. Agora, quando você tem uma cobrança indevida, quem é que diz se essa cobrança é indevida? Como saber se essa cobrança de fato não deveria ter acontecido? Então, isso sempre vai ser levado ao judiciário. E aí, as teses e a criatividade humana, elas são inesgotáveis. Então, você está dizendo para mim que para os estudantes que talvez estejam nos escutando aqui, os estudantes de ciências contábeis ou mesmo os de direito, este é um mercado de trabalho que vai perdurar sempre. Porque tributo, né, desde que o mundo é mundo, cobra tributo. Então, você acha que um estudante de contabilidade, ele pode se especializar bastante nessa parte tributária, e isso é um grande mercado ou é um pequeno ou médio mercado? Não, sem dúvidas. Eu acho que é um mercado, sim. Eu acho que é um mercado porque antes de você chegar na recuperação, você passa por dois eventos que eu como tributarista, considero como muito importantes. Primeiro, um planejamento tributário e segundo, uma revisão tributária. Porque não adianta você querer recuperar um imposto sem que você entenda a sua metodologia, sem que você entenda o seu mercado e a sua forma de atuação, o seu tipo societário. Porque não é qualquer empresa com qualquer sistemática tributária que ela consegue fazer recuperação. Por exemplo, uma empresa do Simples Nacional. A empresa do Simples Nacional paga ICMS, se for prestador de serviço, paga ISS, paga PIS/COFINS, paga imposto de renda e contribuição social, só que ele paga isso de forma unificada. Então, ele não consegue fazer a recuperação individualizada. Se ele não consegue fazer a recuperação individualizada, se ele não faz o pagamento individualizado, não tem como ele fazer a recuperação individualizada. Né? Ele paga um percentual único. Então, assim, não adianta apenas ser contribuinte.
né? Você precisa enxergar, você precisa entender se o seu tipo societário, se a sua metodologia de cálculo do tributo, né? Se o seu sistema tributário, se ele permite que você faça essa compensação ou esse pedido de restituição. Isso tem que ser considerado. Então, uma revisão fiscal, ela é pré-requisito para que você faça uma recuperação tributária bem feita e adequada, né? Aí a gente tem uma outra vertente. Então empresa do Simples Nacional não pode recuperar tributo? Pode. Só que não... Juro? Pode. Pode recuperar ICMS e substituição tributária, por exemplo. As empresas do ramo de alimentação, o ICMS-ST sobre as bebidas, ele pode ser recuperado. Por que não? Então, você só precisa entender o seu nicho, né? Uma empresa do Simples, se ela tiver no anexo 4, ela pode fazer uma recuperação previdenciária. Uma empresa do Simples que esteja em qualquer anexo, que seja prestadora de serviço, concessão de mão de obra e que sofra retenção de 11%, ela não pode compensar, mas ela pode pedir a restituição. Então, sempre temos variáveis. Por sua vez, a empresa do lucro real, que preste serviço com cessão de mão de obra ou do lucro presumido, ela já pode fazer a compensação. Para ela, o escopo é um pouco maior. Então, a gente precisa entender qual é a empresa, qual o ramo de atuação, qual o tipo societário, qual a metodologia de apuração tributária, e assim a gente vai organizando e vendo quais são as possibilidades de compensação ou de restituição que existem. Então, o mercado é um bom mercado, vale a pena investir, ele requer muito estudo, ele requer muita atenção, mas é um mercado gigantesco. Você tem N possibilidades na sua frente, então não tem erro. Então, para o estudante de contabilidade, né, ele tem que entender de tributo, mas também entender de planejamento e principalmente planejamento tributário. Isso aí. E também conhecer as mecânicas diferentes, as mecânicas societárias, né? E agora eu queria que você falasse um pouquinho também para a gente, que algumas pessoas perguntaram aqui, e queria também agradecer, falar aqui que a nossa presidente, Diva Maria Gesualdo, está aqui com a gente na live, o professor Fernando Sampaio, e várias pessoas que estão me passando aqui, assim, muito obrigada, gente, por estar aqui. Qual é a sua dica para esse estudante e para as empresas que gostariam de fazer um planejamento tributário bem feito? Primeiro de tudo, né, para o estudante de contabilidade, para o contador que quer entrar nesse comércio, faça parcerias. Faça parceria com um bom tributarista, porque, como eu tinha falado lá atrás, muitas dessas recuperações, elas vêm de teses. Então, não adianta você tentar fazer a compensação, como a gente chama carinhosamente, no peito e na raça. Porque você vai fazer. Mas daqui a 5 anos, a Receita Federal vai te cobrar. E quando ela te cobrar, ela vai te cobrar com multa, juros e multa que pode chegar a 150%. Então, quando a gente fala de tese, de entendimento que ainda não está pacificado e que ainda não virou legislação, ingresse com uma medida judicial. Faça o caminho, percorra o caminho. Ele vai demorar um pouquinho? Vai, mas ele vai acontecer. E ele vai acontecer da forma mais segura possível, que não vai admitir questionamento algum. Então, a minha primeira dica é: encontre um bom profissional e faça parcerias. E deixe isso muito transparente para o seu cliente. A gente sabe que existe a vedação de que serviços jurídicos e contábeis não podem ser oferecidos juntos. Realmente, isso existe. Mas se você demonstrar para seu cliente e se constar em contrato, olha, a parte judicial está sendo feita por escritório parceiro e a parte contábil está sendo feita pelo profissional determinado, isso não tem vedação nenhuma pela legislação, isso é completamente permitido e é o caminho mais transparente. A melhor ferramenta que se tem é a transparência.
Então, deixe claro para o seu cliente que isso é uma tese. Como toda tese, ela precisa de resposta do judiciário. Chegou essa resposta do judiciário, começa o trabalho do contador de colocar essa tese em prática. O judiciário não está demorando para resolver essas questões, principalmente essas teses que a gente comentou aqui, que já são mais recorrentes, a exclusão do ICMS, as teses previdenciárias, tudo isso já está na corrente sanguínea do judiciário. Então, as liminares, tem liminar chegando com menos de 30 dias. E a Procuradoria da Fazenda não está nem recorrendo mais. Então, ainda que você não consiga... sim, é verdade, tem nota. Tem nota da Procuradoria da Fazenda falando que não vai mais recorrer sobre as ações de aviso prévio indenizado, contribuição patronal sobre aviso prévio indenizado. Já está até no E-Social, você lança já sem a incidência. Agora, para você recuperar o passado, você precisa da medida judicial. Para você recuperar o terço de férias, tudo isso é necessário a medida judicial. Até porque a gente tem o artigo 170A do Código Tributário Nacional que diz que não é possível que você faça compensação de crédito oriundo de decisão judicial antes do trânsito em julgado. Mas com a decisão liminar, a compensação do para frente, você pode fazer. Então, entenda, né, esse mecanismo e vai divulgar seu trabalho, que eu tenho certeza que cliente não falta. E tem um período de corte? Tem. 5 anos para trás, 10 anos? Sim, sim. A gente tem um período de corte. Todo mundo vai pegar os papéis lá de 1940. Brincadeirinha, hein, gente? Olha que bacana, né? A gente tem, sim, são 5 anos, né, retroativos. Você não pode recuperar mais do que isso. Agora, se você fizer parte de uma associação e essa associação tiver ingressado com uma medida judicial, com uma ação ordinária lá atrás, pedindo a recuperação, e você fizer parte dessa associação, ainda que você não tenha feito parte na época do pedido, mas que você faça parte hoje, você pode recuperar desde o momento em que a associação ingressou com a medida. Então, vamos pensar o seguinte. O que você diz associação? Por exemplo, eu tinha uma empresa eu era sócia do Joãozinho e lá há 10 anos atrás a gente entrou com essa ação. Aí eu hoje, porque tenho outra empresa, não, isso não. Não, é o seguinte, vamos pensar no Sindiconte Rio, que é uma entidade associativa, né? E que tem representatividade de categoria. Supondo que o Sindiconte Rio entrou com uma ação de recuperação de crédito previdenciário lá em 2012, quando começaram as discussões. Então, de 2012, 5 anos para frente, retroagiu até 2005. 2008. 2008, isso. 2008. Então, a ação do sindicato retroagiu até 2008. Voltou de 12 para 8. Beleza. 2008 não, 2007, né? Na verdade, dependendo, vamos botar 7 para mais ou menos. Para fechar. Que depende de quanto você entrou, né? 5 anos para trás, quando você entrou. Aí, hoje, uma determinada empresa, supondo que o Sindiconte admita empresas, né? Uma determinada empresa fez parte do sindicato. E aí, o que ela faz? Ela se habilita nessa ação, mesmo que ela já esteja arquivada. E aí ela fala o seguinte, olha só, o Sindiconte Rio é uma associação representativa, eu faço parte dela. E eles têm uma ação judicial, uma ação ordinária, pedindo a recuperação de crédito. Eu faço parte, então eu vou recuperar na mesma ação deles. E aí recupera de agora até lá atrás. Isso é comum? Não, não é comum. Mas acontece. Mas será que acontece incomum? Bastante. Mas é incomum ou porque as pessoas não sabem? Não, por que é incomum? Porque isso só existe
para ações ordinárias. E, normalmente, a gente pede o reconhecimento dos créditos por meio de mandado de segurança. Ah, entendi. E para o mandado de segurança não se aplica. Por que a gente pede por mandado de segurança? Porque hoje o mandado de segurança é uma ação mais rápida para ser julgada, tem uma resposta melhor, as custas são menores, principalmente na esfera federal, que você já tem custas fixas, enfim, uma série de fatores. Agora, a ação ordinária não, ela é uma ação mais cara, porque você paga custos, você já tem que apresentar planilha de cálculos, você paga custas sobre isso. Então, mas lá atrás, muita gente usava a ação ordinária para fazer a recuperação de créditos. E o problema era que poucas entidades representativas faziam isso. Isso é mais comum nos sindicatos de indústria metalúrgica, porque são sindicatos bastante atuantes, né? E o sindicato... tem um outro... Desculpa. Pode falar. Na verdade, só para até, né? Na verdade, ele é mais atuante porque ele tem uma outra vertente, né? Que é o que eu falei antes. Isso. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que discutir muito no Brasil, né? Os papéis das instituições. Porque as pessoas não entendem o que é o quê. O que é o sindicato do profissional liberal, o que é o sindicato dos empregados, o que é o sindicato patronal, quem é o conselho, quem é a OAB. Então, as pessoas, as federações, as pessoas não entendem muito isso, né? Eu acho isso uma pena, porque são instituições que a gente poderia fortalecer mais se a gente participasse. E aí vira um entendimento, o que é isso que você fala, que se o contador conhecesse um pouquinho mais e fizesse as parcerias com os advogados, muito dessas ações de recuperação tributária poderia ser boa para o seu cliente. Sim. E quando ele se especializa em alguns mercados, né, vamos dizer, como você falou aí, a indústria metalúrgica, a indústria alimentícia, de bebidas, né, que você falou que tem muita recuperação. Eu acho que falta também a gente, na faculdade, a gente mostrar mais para os alunos e a gente até, enquanto sociedade, discutir mais os papéis das instituições. Porque aí ficava mais fácil até quando você fala, se eu tivesse entrado com uma ação ordinária, era mais fácil. É mais cara, demora mais, mas, na verdade, o seu retorno pode ser mais lento, mas é melhor, né? Então, eu acho que a gente pode tem que falar mais isso para as pessoas. E aí, queria que você falasse, que você não falou para a gente qual é a sua dica de planejamento tributário. Verdade. Esqueci não, porque tem várias perguntas aqui. E o planejamento tributário? Bom, a minha dica, eu me perdi na revisão fiscal. Adorei essa dica da revisão. A minha dica do planejamento tributário é a seguinte, né? Quando você for fazer o seu planejamento, obviamente que você tem que se preocupar com a sua situação futura. Isso é fato. Mas você também precisa se preocupar com a sua situação passada. Por quê? Porque você pode ter um débito. Você pode ter um débito, eu sei que falar de débito e crédito com contador é meio capcioso. Mas é isso aí mesmo. Tudo que você pode ter valores em aberto, vamos dizer assim. Você pode ter tributos que não foram pagos, ou você pode ter tributos que foram pagos de forma errada. Qual é o caminho para você começar a fazer um planejamento tributário? O caminho você primeiro apure, pegue todas as suas contribuições, pegue todas as suas apurações dos últimos 5 anos, revise, verifique se você tem algum valor em aberto. Se existe algum valor em aberto, quais são as possibilidades de você resolver essa dívida? Por quê? Você não consegue fazer uma recuperação se você tiver um parcelamento ativo daquele tributo. Então, eu aderi ao Refis porque eu tinha débitos de contribuição previdenciária.
Se você tem um parcelamento previdenciário, aquele período do débito que está parcelado, ele não pode ser recuperado, porque você não pagou. Se você não pagou, você pode recuperar. Faz todo sentido. Uma vez quitado o parcelamento, aí sim você pode fazer a recuperação. Mas você pode fazer a recuperação passada, a futura, sem problemas, desde que as contribuições estejam em dia. Então, para você planejar, né, quais são qual modalidade tributária você vai aderir, você precisa primeiro enxergar o seu passado. Você precisa dar uma olhadinha pelo retrovisor e verificar o que você pagou lá atrás, o que você está pagando agora, para você conseguir entender aonde está o problema. Porque, às vezes, uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, ela teve um faturamento bem grande. A faixa de tributação que ela está, a alíquota que ela está incidindo do Simples, é alta demais. E ela pode pagar mais imposto do que se ela estivesse no presumido, por exemplo. Então, o planejamento, na minha concepção, ele começa com você analisando o que você pagou ontem, o que você está pagando hoje e o quanto você pode pagar amanhã. Por quê? Às vezes a gente está vivendo um momento de crise. Nesse momento de crise, não vale a pena falar assim, estou pagando muito imposto, vou pedir para mudar para o Simples. Não. Isso não é planejar. Planejar é você entender essa crise. Ela tem perspectiva de durar por quanto tempo? Vale a pena que eu mude a minha sistemática tributária porque nesse momento eu estou com crise? Às vezes vale a pena não pagar essa contribuição agora, sabendo que está para sair um determinado parcelamento e aderir a esse parcelamento. Sim. O planejamento tributário, ele vai além de você só escolher a sistemática de tributação anualmente. Ele tem que considerar outros fatores, né? Ele tem que considerar que, olha, se eu mudar a minha metodologia, a minha sistemática tributária, eu vou continuar podendo aproveitar o crédito, eu estou no presumido, se eu passar para o lucro real, eu necessariamente tenho que começar a tributar PIS, COFINS pela sistemática cumulativa ou não cumulativa. Todas essas perguntas têm que ser feitas. Então, mas você sabe que é interessante quando você fala dessa mudança tributária? Tenho visto que algumas empresas que eram lucro presumidos, que eram do Simples Nacional, com a questão do compliance e da própria governança corporativa, elas passaram a ser tão organizadas que elas podem migrar para o lucro real. Então, a gente está vendo que as médias empresas que estavam nesse colchão, vamos dizer, que é mais simples, estão passando pelo lucro real. Então, estou entendendo pela sua explicação que é exatamente pelo planejamento tributário, né? Sim. Então, sim. E aí queria que você contasse, que a gente já tem aqui, já estamos com 45 minutos que estamos aqui conversando. Aí queria saber de você duas coisas. Eu sei que você participa de um escritório, né, de consultoria tributária, né? E aí queria saber o seguinte: quais os casos mais comuns que você atendeu? Qual o caso mais difícil para você que você fez? E foi sucesso? Olha, né? O mais difícil... Não, eu acho que hoje a gente tem que admitir que a gente pode perder no primeiro momento e ganha no segundo momento, né? Sim, sem dúvida nenhuma. O mais difícil foi uma homologação de PIS e COFINS. O que aconteceu? Lá em 2018, o STJ decidiu pela ampliação do conceito de insumo para PIS e COFINS. Então, além daqueles insumos que a gente tem previstos lá na 10833 e na 10637, hoje, desde 2018 para cá, né, tudo que a empresa conseguir comprovar que é essencial para a sua atividade fim,
ela pode considerar como insumo. Então, chegou o caso de uma empresa, uma transmissora de energia elétrica, que colocava, tinha um gerador lá no meio da Amazônia para transmitir, para fazer a geração de energia e levar energia para algumas mineradoras. E aí eles tinham uma despesa com segurança muito grande, porque precisava criar todo um aparato, até por conta de animais, enfim. Eles queriam utilizar essa despesa como insumo. E nada mais justo, porque se você coloca um gerador lá no meio do mato e não coloca nenhum aparato de segurança, você vai perder um equipamento milionário. E aí a gente começou a fazer a comprovação de que aquilo era de fato um insumo. E a Receita fez tantas exigências, foram tantos questionamentos, que no final das contas eu ainda brinquei, eu falei assim, eu vou me formar em engenharia, porque eu já estava entendendo tudo. De geração e transmissão de energia para conseguir comprovar que essa despesa com segurança é um insumo. E, por incrível que pareça, né, num primeiro momento a gente não conseguiu, a Receita não homologou, foi necessário judicializar e o judiciário que reconheceu que era realmente um insumo, que era indispensável, e aí conseguimos usar lá a despesa como insumo. Mas foi sofrido, foi bem sofrido. E a gente que é profissional, que tem escritório de trabalho independente, essas, vamos dizer assim, esses estudos que a gente leva muito tempo fazendo, acaba sendo muito interessante, né? Então é isso, você já conheceu o gerador, já conheceu energia elétrica, mais um pouquinho dá para montar uma empresa para fazer isso, já dá para orientar o cliente, mas aí isso também é legal, porque você pode vender esse serviço ou oferecer esse serviço para outras empresas semelhantes, né? Que eu acho que isso é que a gente tem falado muito na contabilidade, da gente conhecer o cliente e muitas vezes você fazer no seu escritório de contabilidade, fazer nichos. Porque aquele nicho é muito mais fácil você atender, mas não no sentido de facilidade, e sim que você pode propiciar aos seus clientes um melhor atendimento e um diferencial, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Agora, além desse de energia, tem algum emblemático que você queira contar para a gente? Porque a gente está nos nossos 10 minutinhos finais, aí também fiquei assim muito curiosa. Vamos. Emblemáticos tem sempre os previdenciários. Por quê? Porque a gente tem aqueles que a gente tem aquelas rúbricas da folha de pagamento que a gente já sabe que não tem natureza de salário e não vai incidir mesmo a contribuição. Mas muitas vezes a gente olha uma folha de pagamento e eu vejo assim, um pagamento de bônus. Que bônus é esse? Esse bônus é pago para membros da diretoria quando aquele determinado setor atinge um faturamento X. Então, são tantas nuances. E eu me pego pensando, eu falo, poxa, será que se eu tivesse na posição do juiz, eu entenderia isso como salário, como prêmio, como indenização? Para mim, os mais emblemáticos são os voltados para a folha de pagamento, porque eles geram a necessidade de um juízo de valor. Será que isso é salário mesmo ou não é? Esses são os que, para mim, requerem um esforço muito grande para entender, para enxergar, até porque a minha parte trabalhista, a minha veia trabalhista, ela não é muito aguçada. A veia tributária, sim. A trabalhista, não. Então, me desafia bastante.
Tá. Mas você, para a gente finalizar, é o seguinte, qual dica ou qual cuidado você acha que o profissional da contabilidade deve ter quando tem um cliente que paga PIS, COFINS e paga ICMS? Qual a sua... Olha, não gosto da palavra a dica, dica... não, mas é o cuidado, né? Isso, o cuidado é sempre questione. Sempre questione a operação. Questione a operação de uma ponta a outra, principalmente o ICMS. O ICMS é um tributo que é altamente complexo. Então, a informação ela pode vir de vários pontos diferentes. Às vezes você está lidando com um produto que passa por 3, 4 estados diferentes desse país enorme que a gente vive. Então, são 3, 4 regulamentos de ICMS diferentes que precisam ser lidos. Né? Apesar deles se assemelharem em muitos aspectos, cada um tem a sua nuance. Né? O que eu sugiro é sempre isso: questione de onde aquele produto vem, para onde aquele produto vai, por onde que ele passa, e sempre que alguém apresentar uma possibilidade rápida de aproveitamento de crédito de ICMS, duvide. Eu lembro que teve há pouco tempo, vi uma matéria de uma confusão, que um cara, um consultor foi na prefeitura e disse que dava, né, para fazer uma recuperação dessa, acho que era de ISS. Eu acho que tudo que é fácil demais, tudo Exatamente. que vem ditado, né, tudo que vem fácil, vai fácil. Né? Duvide. Então, acho que... Sempre questione e, assim, não duvide do seu conhecimento, principalmente de obrigação acessória. Porque, na maioria das vezes, quem está propondo a tese, a pessoa não conhece o lado do contador, não conhece a prática contábil. E isso inviabiliza muita coisa, muitos pedidos. Então, o contador, ele merece fazer valer a sua posição de profissional gabaritado para aquilo. Você tem, o contador preenche uma FD todo mês, ele preenche uma SF anualmente. Muitos preenchem até mais de uma, né? Porque às vezes tem os escritórios e uma gama de... Então, o seu conhecimento de causa, ele vale muito. Vale muito. Então, sempre que uma tese chegar na sua mão, questione a viabilidade dela. Porque isso é muito importante. E o questionamento, ele vai ajudar também a outra ponta. Ele vai ajudar também ao advogado que está defendendo aquela tese no judiciário, ou que está pensando em desenvolver aquela tese. Vai fazer a diferença. Esse é o meu conselho. Questionar sempre. Tá. Então, uma dica aqui nos nossos 5 minutos finais, dica para os estudantes de contabilidade. Estudem contabilidade societária, estudem contabilidade tributária, se especializem, conheçam. Gente, primordial, façam parcerias com outros escritórios e com os escritórios de advocacia, porque isso é fundamental, né? Isso que eu faço mesmo, a gente tem feito muitas parcerias, exatamente para que a gente possa oferecer mais para o nosso associado, né? E a gente tem buscando várias parcerias para que a gente consiga fazer. O pessoal está dizendo que tem que ter live 2. Olha, gente, vai ter sim. Vai ter sobre recuperação, só sobre recuperação previdenciária. Já podem mandar as perguntas que a gente vai fazendo aqui, o máximo que posso. Não sou especialista em tudo, mas falei, não, quando falou, eu falei, não, vou entender isso, porque eu acho tributo sensacional. Acho muito legal. E aí, semana que vem, teremos uma live com a professora Samantha Pinheiro, que é sobre ICMS e suas alterações.
E vamos ter também, na quinta-feira, sobre diversidade e gestão pública, com o meu amigo maravilhoso, que é o secretário municipal de diversidade da prefeitura, o Nelly Giorgini, que vai ser assim muito legal. E na outra semana temos a amiga da Leiliane, né, que vai conversar sobre recuperação previdenciária. Queria deixar o meu muito obrigada a todo mundo que esteve aqui junto com a gente. Dizer que essa live vai estar disponível no nosso canal no YouTube a partir de amanhã. E, por enquanto, as primeiras 24 horas a gente tem que dar o ganho aí para o Instagram, né? A Leiliane, a Letícia está botando aqui, no dia 30 será sobre os créditos previdenciários. Queria agradecer muito também a Letícia e a Leiliane. E aí as suas considerações finais, que temos 2 minutinhos. Tá, e a gente ótimo. acompanha a gente lá nas redes sociais, que estamos lá. Deixa o seu endereço, o seu site. Uhum. E o que mais você queria dar de informação para te procurar. Eu acho que as pessoas têm que procurar você. Eu só quero agradecer a gentileza de vocês me receberem mais uma vez. Já me receberam como aluna, agora me recebendo aqui. Muito obrigada. Eu e a Letícia, a gente está com um workshop sobre recuperação de crédito previdenciário. Inclusive, a gente, por conta dessa parceria com o Sindiconte, a gente tem desconto de 50% para quem é associado. Tem até um folder nosso lá no LinkedIn de vocês. Quem quiser participar, vai ser dia 17, às 19 horas, perdão. E vai ser bem bacana. A gente vai discutir as teses, a gente vai apresentar. A Letícia é contadora, né? Entrando aqui na parceria, eu falo a parte jurídica e a Letícia vai falar sobre os aspectos contábeis dessa recuperação. A gente vai apresentar as principais teses. E quem quiser me encontrar, é só procurar aqui no Instagram, Leiliane Ramos Consultoria, no LinkedIn, Leiliane Ramos, meu site, www.leilianeramos.com.br. Sempre posto dicas, sempre posto alterações na legislação, posicionamentos judiciais, de vez em quando tem um artigo no site, então, produzindo conteúdo o tempo inteiro. E às vezes legal. Tem umas lives também. Então, e aí você pode mandar para a gente também, que a gente divulga. Agora, já que eu tenho um minutinho aqui, perguntar uma coisa. Tem recuperação de crédito imobiliário? Não. Existe isso? Gente. Não. Impossível ainda não ter uma tese dessa. Porque, gente, a Caixa Econômica, a gente compra apartamento e fica pagando aqueles juros absurdos, umas taxas infindáveis. Isso está sendo analisado, mas a gente ainda não conseguiu alguma chance de questionar, não, mas isso fica no radar, sempre fica, sempre entra no nosso radar essa discussão. Mas né? Eu tenho um apartamento que eu financei pela Caixa, aí estava fazendo um imposto de renda, eu falei, gente, eu só faz isso. Juros absurdos! Tem que ter um jeito de mudar essa conta. É uma pena, mas estamos tentando ajustar isso aí. É porque a gente ainda não chegou num denominador comum, mas está sempre no radar. Pode ficar tranquila. Tá, e aí conta pra gente. Gente, muito obrigada. Tenham uma boa noite e sigam nas redes sociais. @SindiconteRio. Muito obrigada e mande para a gente suas perguntas para os próximos temas. E o mês de julho a gente ainda não fechou as lives. Se tem alguma coisa especial que você queira, manda para a gente, que a gente está buscando várias coisas diferentes, tá bom? Leiliane, muito obrigada, tá bom? E obrigada a todos que ficaram aqui até agora com a gente, tá bom? Beijo grande no coração. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau.